Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, o nosso coração para que a gente possa compreender e guardar a Tua palavra, Senhor. Algo tão importante que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor. Que a gente não saia daqui da mesma maneira que nós entramos. Que possa sair daqui transformados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amém? Então vamos lá. Se você já quiser deixar sua Bíblia aberta em Mateus, nós vamos ler o capítulo 22, algo muito interessante. Ok. Em Mateus, no capítulo 22, lá do verso 1 em diante, tem uma parábola, né? Nós estamos pregando sobre as parábolas, e eu vou continuar nessa manhã pregando sobre as parábolas. Então tem uma parábola, que é a parábola das bodas, né? Da festa de casamento do filho do rei. Essa é a parábola. É a parábola das bodas do filho do rei. E é uma das parábolas mais impactantes que Jesus contou. E vocês vão entender o porquê. Então veja bem, eu vou repetir. É uma das parábolas mais impactantes que Jesus contou. São muitos os ensinamentos que tem nessa parábola. Sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Nessa parábola, ela fala sobre o convite para a salvação. Olha que interessante, convite para a salvação. Ela fala da nossa resposta a esse convite para a salvação. E fala do nosso novo nascimento, quando a gente aceita esse convite. E fala também de algo muito forte, que é o juízo final. Amém? Então eu vou resumir aqui para vocês, eu vou colocar dentro do contexto bíblico, né? E vou estar resumindo para vocês essa parábola. Depois nós vamos analisar verso a verso dessa parábola. Então Jesus ele está ensinando aqui no templo, né? No capítulo 21 a gente vê que ele tem uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém. É a última semana de vida de Jesus aqui na terra. Então ele entra de forma triunfal. Tem aquela história da jumentinha, que ele pede para os discípulos dele buscar uma jumentinha, né? um jumento, filho de uma jumentinha, e ele entra montado naquele jumentinho, e toda a cidade então grita Hosana ao filho de Davi, aplaude o Senhor Jesus, né? Por quê? Porque ele era conhecido, porque ele fazia muito milagre, ele dava pão para o pessoal comer, ele curava os surdos, os cegos, os coxos. Então, Jesus estava muito famoso, e era a última semana dele de vida. Naquela semana, ele seria preso, ele seria açoitado, ele receberia uma coroa de espinho, ele seria crucificado e ele morreria, né? E quando ele entrou ali na cidade, ele foi para o templo. E quando ele chegou no templo, vocês lembram que estava uma bagunça no templo, né? Muitas pessoas ali interessadas em negócios não lícitos. E aquele comércio todo dentro do templo. E Jesus então ficou muito bravo. Ele pegou umas cordas, fez um chicote e derrubou todas aquelas bancas de venda de moedas e tudo mais. E aí os fariseus ficaram muito bravos com ele. E os fariseus então perguntaram: mas com que autoridade você faz isso? Aí Jesus começa a contar algumas parábolas, né? Uma delas eu contei há uns domingos atrás, do chá comigo e do tamo junto, né? Daqueles dois filhos, que o pai chega, pede para um fazer um trabalho na vinha, e o primeiro filho fala: tamo junto. Não, o primeiro filho não fala nada, fala: não vou, não quero, mas logo em seguida ele vai lá e faz.
esse é o chá comigo, esse é o que faz. E o outro que falou, pai, tranquilo, estamos junto, foi nada, né? Então Jesus fala essa história porque ele estava cercado de fariseus, de religiosos. O religioso, quero explicar uma coisinha para vocês. O religioso é aquele que cheira a naftalina. Sabe o que é naftalina? Naftalina é aquela bolinha branca que a gente põe dentro do guarda-roupa para não juntar bicho, não ficar mofo, não ficar fedido a roupa. Então você pega o paletó e coloca lá e o paletó fica cheirosinho e não vem traça, não vem nada. Esse é um religioso, né? O religioso, ele gosta de ficar se guardando em coisas, mas a mais importante, que é amar o Senhor, que é buscar as coisas do Senhor, ele não faz. Então aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles eram religiosos. Eles cumpriam os mandamentos, mas aquilo que era interessante para eles. Só o que era interessante eles cumpriam. E colocava jugo sobre as pessoas, peso sobre as pessoas, doutrinas do homem sobre as pessoas. E dificultava então a vida de todo mundo, né? Um desses fariseus é um daqueles que o Emerson hoje colocou aqui na palavra de ofertas, né? Que chegou lá no gasofilácio, mostrou para todo mundo que ele estava colocando um cheque de 10 milhões de dólares. Poderia até acontecer isso aqui, que a gente montaria a escola, né? Seria muito legal. Mas ele queria aparecer, ele queria se mostrar. E depois Jesus fala da viúva que vem, coloca 2 moedinhas, e na verdade aquilo era tudo que ela tinha, né? Porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, Jesus estava naquele conflito, estava naquela embate com os fariseus, quando acontece então essa parábola que ele conta aqui para nós, né? Agora, com esta parábola que nós vamos falar hoje, Jesus deixa muito claro o quão sério é o convite que Deus faz para você e para mim, o quão sério é. E que esse convite é para todos, não exclui ninguém. Mas também Jesus deixa claro, pastor Rubens, sobre o julgamento que virá sobre aqueles que rejeitam esse convite. Ou que vivem esse convite de forma superficial. Só tem cara de santo. Jesus ele conta então a história de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, para o príncipe. Então Jesus está contando uma história de um rei que prepara um banquete, uma festa de casamento para o seu filho. Ele então, esse rei, ele envia os seus servos, os seus empregados, para chamar os convidados, né, da lista que ele havia feito. Todo mundo aqui que vai casar faz uma lista daqueles que têm a preferência para serem convidados. Mas aquelas pessoas que foram convidados, eles rejeitaram o convite desse rei. Alguns ignoraram, nem deram atenção, e outros fizeram pior. Outros maltrataram os servos do rei e chegaram até matar alguns desses servos, desses mensageiros. E o rei ficou muito irado. Ele ficou muito bravo, o rei que preparou esse banquete para o casamento do filho. E esse rei, então, ele envia suas tropas. Olha, preste bastante atenção, porque tem tudo a ver com o dia de hoje. Ele envia tropas de soldados e ele destrói aquela cidade, ele queima aquela cidade e ele mata aqueles assassinos. Em seguida, aquele rei, ele estende o convite que ele havia feito originalmente para aquela lista dele, a todos os outros que se encontravam pelo caminho, maus e bons. E aí, o salão da cerimônia se enche de convidados. Mas, olha só, tem muito detalhe essa parábola. Mas um dos convidados, um homem, ele estava nessa festa sem a veste nupcial. Nós vamos ver o que é isso. E ele é lançado fora daquele lugar. Ele é enviado para as trevas, né? Onde é que tem treva? É lá mesmo que você pensou. Então, esse homem foi enviado para lá. E aí Jesus termina essa parábola com uma frase muito forte. Ele fala assim, olha, porque muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos, ou os que escolhem. Amém? Então nós vamos refletir sobre essa parábola, verso a verso. Mateus 22, verso 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus, então a parábola se relaciona ao reino dos céus. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Aqui então Jesus está comparando o reino dos céus a um banquete de casamento, uma festa de casamento. E por que ele faz isso? Porque tipicamente uma festa de casamento judaica era algo assim, muito cheio de detalhes, era muito importante, era muita comunhão. Para vocês terem ideia, aqueles que tinham mais condições, essa festa era de 7 dias de comunhão, de comilança, de estar juntos. Então Jesus, ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento. O rei representa Deus Pai. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Representa Deus Pai. E o noivo, adivinha quem é o noivo? É Jesus. Então Jesus está contando essa história, é uma parábola, é uma metáfora que ele está então comparando uma festa de casamento judaica com o reino de Deus, onde o rei, pai do noivo, é Deus, Pai, e o filho, que é o noivo, é Jesus. No verso 3, o rei enviou seus servos, então esse rei, ele enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, aquela listinha que o rei tinha feito, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Eles ignoraram. E de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Ele convida de novo, insistindo, mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes que não foram para o campo nem para os seus negócios, agarrando esses servos desse rei, maltrataram-nos e os mataram. Olha a gravidade da coisa. Então o contexto dessa história, os convidados originais dessa lista que o rei tinha feito, que Jesus menciona nessa parábola, era o povo de Israel. É o povo escolhido por Deus, aquele que ele separou, especialmente aqueles que estavam ali conversando com Jesus, os fariseus e os líderes religiosos, aqueles que estavam debatendo com Jesus, perguntando a Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, aqueles que estavam com inveja de Jesus. Esses eram os que foram convidados primeiro. Agora olha que interessante, lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 6, olha a relação que tem com essa história. Fala assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, festa, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, lá em Apocalipse o anjo está falando com João, E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então aqui a gente está vendo uma referência cruzada, lá em Apocalipse, do que Jesus estava falando aqui para aquele povo. E alguns daqueles que foram convidados, simplesmente eles não se importaram. Outros se tornaram hostis e violentos com os mensageiros, que eram os profetas, Jesus estava se referindo aos profetas, e por fim, até os apóstolos de Jesus. Eles foram tratados de forma hostil. Jesus aqui então, ele denuncia, mas claramente ele denuncia a rebeldia religiosa daquele povo de Israel.
especialmente dos pastores, dos presbíteros, dos fariseus, dos escribas, que constantemente rejeitavam os profetas e finalmente rejeitaram o próprio Filho de Deus. E é interessante também, vou pegar outra passagem bíblica que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 10 e 11. João escreve assim: aquele que é a palavra estava no mundo, está se referindo a Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amados, isso vale para nós ainda hoje. Vamos estar assim ligados, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento do que está dizendo nessa parábola. A reação desses convidados que rejeitaram representa uma indiferença espiritual e uma perseguição contra os servos de Deus. E há dois tipos dessa rejeição. Uma delas é a indiferença. Não está nem aí, não está preocupado. Estou preocupado com o meu umbigo. E a outra é a hostilidade, a agressividade. No verso 7 de Mateus 22, continuando a parábola, o rei, sabendo disso, ele ficou muito irado, muito bravo, e enviou o seu exército, olha o que diz aqui a Bíblia, e destruiu aqueles assassinos, e queimou a cidade deles. Interessante que 70 anos, no ano de 70, Nero ele colocou fogo em Roma, culpou os cristãos, ele destruiu toda aquela cidade. De quem? Daqueles fariseus, daqueles mestres que rejeitaram a palavra do Senhor. O templo foi destruído naquela época. E o rei reage então com um juízo, e ao juízo final. Ele envia tropas e mata os assassinos e queima a sua cidade. Verso 8, Jesus continua contando a parábola. Então o rei disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto. O Senhor ele já preparou a grande festa, as bodas do Cordeiro. Já tem um dia certo que vai acontecer isso. O Senhor já sabe quando vai ser esse dia, nós não sabemos, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E o rei fala: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Não eram dignos. Então, vão às esquinas e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. Agora eu coloco entre parênteses aqui os bêbados, os viciados, os moradores de rua, as prostitutas. Vem minha noiva. Vem o quê? Vem me encontrar. Tem uma canção muito forte, não vamos colocar essa canção hoje não. Mas fala: vem prostitutas, vem bandidos, vem ladrões, vem estupradores. Sabe, todos aqueles que não estavam na lista inicial, que nós aqui temos um preconceito terrível. O rei mandou que fosse então às esquinas, verso 9, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. É a Bíblia que está falando, não sou eu. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então aqui o rei mandou convidar todos que se encontravam pelo caminho, bons e maus. E aí o salão ficou cheio. Isso aponta, Jesus está contando aqui para aqueles fariseus e para nós, e muitos de nós religiosos, isso aponta para a extensão, para a amplitude daquele convite de Jesus para a salvação, para todos, para os não-judeus, para todos nós, para nós aqui de Pindamonhangaba, e para todos aqueles que o aceitarem. Não importa a condição que a pessoa está no presente ou no passado. Quem foi essa pessoa? Para o Senhor não importa. Ele manda convidar. João,
no capítulo 1, verso 12, aqui está falando então de bons e de maus, mostra que a graça de Deus, ela não se baseia no mérito da pessoa, não é por merecimento. E aí em João 1,12, João 1,12 fala assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é maravilhoso, amados. É para todos nós. Ninguém é deixado de fora por causa da condição passada, mas todos precisam se vestir apropriadamente. Agora vai entrar uma partezinha aí. Todos são bem-vindos se aceitarem um convite e se vestirem adequadamente. Esse é o próximo ponto que nós vamos falar. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, toda aquela turma que estava lá, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E o rei perguntou ao homem: amigo, como você entrou aqui sem veste, sem roupas preparadas para essa festa, veste nupcial? O homem ficou mudo. Então o rei disse aos que serviam, aos servos dele: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O rei encontra então um homem que não estava vestido adequadamente e o expulsa. A veste nupcial, ela representa o novo nascimento de cada um de nós. O novo nascimento. Não basta nós aceitarmos o convite externamente. É preciso ter uma transformação interior. Então, legal, eu estou vindo na igreja, estou vindo nos cultos, agora eu sou crente, eu até fiz aquela oração de que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, e pronto. Não, não está pronto. Não está pronto. Não é o suficiente. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Vamos lá para frente no Apocalipse. No entanto, você tem aí em Sardes, na cidade, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha aqui o anjo, o que Jesus fala aos anjos da igreja. Uns poucos, nessa versão está assim, tá. Uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ele não está dizendo muitos, ele fala poucos. Isso é de arrepiar, não é, amados? Ou seja, numa multidão, uns poucos não contaminaram suas vestes. Então esses que não se contaminaram, eles andarão comigo vestidos de branco, pois esses são dignos. E o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então não somos todos nós que temos o nosso nome no livro da vida eternamente. Mesmo aqueles que fizeram aquela oração, que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Se não estiver vestido com vestes apropriadas, não nascerem de novo, entra aqui no que diz isso aqui. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então o homem que foi expulso ali daquela festa de casamento, ele representa pessoas, que estão dentro da igreja. Aquele homem que foi expulso daquela festa, ele representa pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem crentes, mas nunca se converteram verdadeiramente. Eles estão na festa, pula, dança, canta, maranata, mas não se vestiram com as vestes de Cristo. Amados, não basta nós estarmos no ambiente certo, no ambiente da igreja.
nós precisamos nascer de novo. Sabe, jogar toda a naftalina, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é só religião, que é doutrina de homens, a gente precisa deixar para fora, tirar de nós e realmente nascermos de novo. João capítulo 3, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, lá no verso 3, quando Nicodemos, ele fala, o que eu preciso, Senhor? E Jesus fala assim para ele, eu digo-lhe a verdade, ninguém, olha como é severo a coisa, Edmilson, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí perguntou Nicodemos, mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha como é forte. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Se revestir de Cristo. E esse se revestir de Cristo, lá em Romanos, no capítulo 3, verso 14, Paulo fala assim, o que é se revestir de Cristo? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem pensando, premeditando, planejando como satisfazer os desejos da carne. Nós sabemos, semana passada, foi pregado sobre o fruto do Espírito, O pastor Rogério pregou sobre o fruto do Espírito e falou antes sobre obras da carne, rapidamente, aquilo lá. Nós não podemos ficar pensando, premeditando. E finalizando então no Mateus 22, último verso aqui, verso 14, Jesus fala, ele termina dizendo, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase ela é final e ela é decisiva. O chamado que Deus faz, aquele rei convidando, é o convite para todos, todos, sem exceção. Mas os escolhidos são aqueles que respondem com a fé verdadeira e se revestem da justiça de Cristo. A salvação, todos nós sabemos, é de graça. Nós não pagamos pela salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação é gratuita. Ela é oferecida a todos. Mas só participam do reino de Deus os que levam a sério esse chamado. E num processo, dia a dia, essas pessoas são transformadas. Então agora que nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas, muito importante dessa parábola. Então peço mais um pouquinho da sua atenção. A primeira delas, Deus, Ele convida a todos. Ele oferece esse convite a todos, sem exceção. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o bonzinho ou o não bonzinho. É para todo mundo esse convite. Segundo o ensinamento, a salvação, ela é apresentada como um banquete. Então Jesus é que comparou. Ela é apresentada como um banquete, uma grande festa, algo alegre, abundante e gratuito. É um banquete que nós recebemos. E uma terceira lição. Porém, rejeitar o convite. O convite é para todos, para você, para mim. Porém, rejeitar esse convite traz consequências sérias. E a indiferença e o desprezo pelo Evangelho de Jesus Cristo nos levam a uma condenação no juízo final. A salvação é para todos. O convite vai para todos os tipos de pessoa, não por merecimento, mas pela graça, é de graça. Aceitar o convite exige uma resposta autêntica, firme. Não é suficiente frequentar a festa, é necessário estar vestido para essa festa. As vestes apropriadas
elas representam a transformação de nossas vidas. Existe um chamado que é universal, é para todos, e uma escolha de Deus que é para todos. Deus chama muitos, mas os que verdadeiramente respondem com fé são aqueles que escolhem aceitar o convite. Esse é o livre-arbítrio. Deus está oferecendo hoje um convite, o mais importante da sua vida. A comunhão com Ele no reino de Jesus. Aí eu pergunto para você pensar e responder para você mesmo. Você tem dado atenção a esse convite? E você está vestido adequadamente com o novo nascimento? Ou apenas com roupas religiosas, só aparência? Você está apenas no salão? Ou de fato você está participando desse banquete? Queridos, a festa já começou. Ela já começou. E ela tem um lugar para você. Nós cantamos aqui hoje: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Nós estamos falando das bodas do Cordeiro, onde Jesus, Ele é o Filho do Rei, e você e eu, muita atenção, Jesus é o noivo, é o Filho do Rei. E você e eu, podemos ou não ser a noiva. Essa noiva, ela precisa estar vestida de branco, agora sim. Ela precisa estar vestida de branco, pureza. Ela não pode ter rugas, nem manchas. Essa noiva precisa ter nascido de novo. Quem nasce de novo, da água e do Espírito, não tem rugas, não tem manchas. Nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Ou seja, nós precisamos estar preparados para receber o noivo.